Então, hoje, na terceira parte, né, sobre análise de perfis complexos, a gente vai, principalmente, vai ser muito mais exercício, que vai discutir alguns perfis mais padrões, né, um padrão de perfil, e fazer uns exercícios, certo? Eu acho que isso é muito de prática, você perceber, né, como trabalhar com os perfis mais complexos. Então, eu vou projetar. Pessoal, está dando para ver, né? Está tranquilo? Sim, professor. Obrigado. Pessoal, então, aula 3, análise cinética de perfis complexos. Né? Então, vamos pegar um primeiro exemplo, né? Uma reação do intermediário e o intermediário dos produtos, certo? As equações cinéticas, né? A gente vai ter que escrever as etapas que vão levar à formação e desaparecimento, né? De todas as espécies presentes, tá certo? Então, para o A, para o B, né? O intermediário, né? Ele é formado nessa reação, no retorno, ele decompõe, né, no produto, volta para os reagentes. Né? E o produto final, tá certo? Então, esse sistema de equações aqui, né, que a gente viu como montar na outra aula, eu tenho que, na verdade, resolver esse sistema de equações aqui. Tá? Bom, então a gente vai usar a aproximação do estado estacionário, né, que a gente discute lá no físico químico, mas a gente vai ver dentro de um contexto do perfil de energia livre. Como é que a gente vai ter estado estacionário no perfil, tá certo? Então, a ideia da aproximação do estado estacionário é que o intermediário ele vai estar com uma concentração muito baixa, né? E a concentração dele, a variação vai ser muito pequena. Já tem a concentração muito baixa e vai ser muito pequena a variação dele. Então, isso permite que você aplique a ideia de que né, a variação da concentração dele é zero, e, consequentemente, você tem uma expressão para a concentração, né, do I, tá certo? Eu vou ter essa equação aqui, que vai me dar a concentração intermediária, e eu tenho aqui a formação do produto. Em geral, é mais interessante você derivar, né, a lei cinética considerando a formação do produto, tá certo? A gente vai fazer mais uma outra aproximação aqui, né, que a gente poderia fazer de completo, mas fica mais simples. Vamos tirar o retorno, tá certo? A gente pode manter também, tá? Vamos tirar aqui o retorno, vamos dizer que é um processo em que ele vai formar um produto que é muito estável, então não vai ter retorno, ok? A gente vai tirar esses termos aqui. Bom, José a equação sim? Rapidinho. É igual, por exemplo, num processo que tem vários intermediários, essa aproximação pode ser feita para todos eles? Então, o que a gente vai fazer num sistema muito complexo é você aplicar essa ideia etapa por etapa, entende? Você não precisa ficar fazendo... Se você pensar em abordar do ponto de vista de gracinética, pegar cada intermediário e fazer, você vai ter um trabalhão. Então, se a gente entende o diagrama, o que um certo padrão de perfil, qual a consequência cinética, fica muito mais fácil você pegar um complexo e montar. Tá certo? Então, você não precisa fazer isso para todos. Tá? A gente vai pegando isso aqui como exemplo para ver a consequência. E aí vai ficar mais fácil perceber isso, olhando para o perfil, o que vai estar acontecendo. Tá certo? Vamos caminhar, que acho que vai ficar mais claro. Tá? Então, nós vamos tirar o termo de retorno. Então, a gente tem essa aproximação, né, que vai nos dar a concentração do I. Observe que a formação do produto, né, ele passa a ser essa etapa aqui. Então, eu tenho uma forma de escrever, né, quem que é o I, tá certo? O I é dado por isso aqui. Então facilitou para mim, né? Eu tenho, combinando as duas equações, a variação do produto,
né, a concentração do produto, que é a cinética, dado por essa equação de cá, tá certo? Essa aqui é a ideia do estado estacionário, quando eu posso, então, fazer essa aproximação, tá certo? Então, vamos observar aqui um detalhe, né? Se o intermediário está realmente em pequena concentração, então é claro que tudo que desaparece do ar vai formar o P, tá certo? Até por questão de conservação de massa, tá certo? Então, por isso eu posso fazer isso aqui. E, normalmente, eu reforço, é muito mais fácil você trabalhar com a formação do produto. Você derivar a equação fica mais fácil. Dá para fazer ele reagente? Dá. Mas, geralmente, é mais trabalhoso, tá? Só uma dica. Bom, então, vamos agora ver como que essa ideia de estado estacionário, ela vai aparecer no perfil, tá certo? Então, a gente tem um perfil aqui, vou pegar o primeiro caso, em que o intermediário ele está acima dos reagentes, né? Então, nessa situação que o intermediário está acima dos reagentes, claramente, a quantidade dele que é formada, né, vai ser pequena, tá certo? Por questão de ΔG. Se eu aqui o ΔG positivo, eu vou ter um pouquinho desse. Quanto mais positivo for, menos eu vou ter desse intermediário, tá certo? Então, é claro que na reação eu vou estar com essa condição aqui, ó, porque o que eu vou ver aqui, né? Eu vou ver o sistema vindo para cá e retornando, né? E vai ter uma concentração estacionária desse I, tá certo? Então, você vê claramente que esse diagrama aqui, ele está satisfazendo essas condições. É um produto bem estável, né? Então vai ter retorno, a concentração de I vai ser baixa, e a variação da concentração dele vai ter que ser baixa também, senão a concentração vai crescer, tá certo? Então, esse aqui é claramente uma situação do estado estacionário que pode ser aplicado. Então, nós temos aqui a lei de velocidade derivada, tá certo? Bom, então eu posso reescrever assim, né? Até mais correto, ele vai e volta aqui eu não considero retorno, né? Quando o sistema chega aqui no I, né, ele chega aqui, ele tem a possibilidade de retornar ou ir para frente, né? Só que a gente vê pela barreira e pela lei cinética, né, de cada etapa, para frente ou para trás, que esse retorno aqui é muito mais rápido do que ele ir para frente, tá certo? Então, isso aqui é maior, porque esse é um muito maior que K2. Então, é uma situação, claramente, que o sistema ele vai entrar aqui numa situação de equilíbrio, né? Ele vem para cá, equilibra primeiro, tem uma concentração dele aqui, né, pequena, e depois ele vai atravessar a barreira, tá certo? A barreira maior. Então, se eu pegar aqui o dPdt, né, e levando em consideração isso aqui, ó, né, o K-1, que é o K2, esse aqui, ó, eu posso escrever essa parte de baixo como sendo K-1, né? Então, eu fico por K1 sobre K-1, tá certo? Isso aqui é a constante de equilíbrio daqui para cá, né? É a constante de equilíbrio, tá certo? Então, por isso, eu entendo assim, o sistema praticamente ele vai equilibrar aqui, ó. Ele equilibra aqui, né? E um pouquinho dele vai vindo para cá, vai gerar o produto, tá certo? Então, K1 sobre K-1 é a constante de equilíbrio, o K2, né, está ligado, então, a essa etapa daqui para cá, ó, tá certo? Essa etapa aqui, com essa ΔG. Bom, então a nossa lei cinética ela fica com esse formato, né, a constante de equilíbrio, vezes o K2, consideração de A vezes B, e aí a gente pode colocar esse K1 e K2 na expressão em termos do ΔG, ΔG1, ΔG2, certo? Eu posso juntar os dois, ó. Tá? Então, olha, a minha lei cinética, né, que envolve K1 e K2, ela passa a ser uma energia livre de ativação efetiva, que é somar essa etapa aqui e mais essa, tá certo? Então, tudo se passa como se eu viesse daqui para cá, como se isso aqui não existisse, tá certo? Então, toda vez que eu tenho uma situação como essa, né, que eu formo aqui um intermediário, em que ele retorna mais fácil que vai para frente, ele está acima de zero, né, está acima aqui, vai ter pequena concentração dele, e ele vai reagir, importante essa lista também clara, ele formou ele, daí ele reage inteiro, né, para formar o produto. Eu posso tratar essa etapa aqui como ele vindo daqui para cá, gerando o produto. Né, ó, a lei cinética fica sendo que A vezes B, vezes a barreira inteira daqui para cá.
ok? Então, isso eu posso aplicar aqui, e se eu tiver diagramas mais complexos, a ideia vai ser a mesma. Eu posso ter outro intermediário aqui, a mesma ideia vai aplicar. Tá certo? Então, isso, quando você chega numa situação como essa, eu chamo de aproximação de quase equilíbrio, né? Por quê? Porque ele praticamente equilibra aqui, só que um pouquinho dele que fica aqui vai, né, avançando para cá. Sempre ser quase equilíbrio, porque praticamente ele vai estar, né, em equilíbrio com essa espécie aí, né? Então, no engenheiro de acima dos reagentes, a etapa seguinte mais lenta, né, do que o retorno aos reagentes, tá certo? Isso me garante que ele primeiro equilibra aqui para depois, né, um tempo mais lento, ele ir reagindo. Ok? Então, se você já bate o olho no diagrama complexo, vê um padrão desse, você sabe que a reação é daqui para cá. A cinética é daqui para cá. Isso aqui não vai interferir. Percebe? Bom, vamos ver agora um caso 2. Tá? No caso 2, você tem, agora, ele abaixo dos reagentes, né? Mas você tem ainda essa primeira barreira alta, né? E essa segunda aqui baixa, tá certo? Então, é uma situação em que o K2 aqui, né? O K2, ele ir para frente é muito mais fácil do que ele retornar para cá. Então, claro, ele caiu aqui, ele não retorna, ele vai para frente, né? E ele vai rápido, porque essa barreira aqui é mais baixa, tá certo? Então, essa primeira etapa acaba sendo uma etapa lenta, aquela que realmente é limitante da velocidade, né? E o I vai ficar estacionário também, né? Por que vai ficar estacionário? Porque um pouquinho dele que já forma, ele reage, porque ele reage rápido, né? Formando lentamente, e rapidamente ele reage, porque a barreira da etapa seguinte é lenta. Tá certo? Então, o estado estacionário, de novo, se aplica aqui, né? Então, eu tenho que ter essa etapa seguinte mais rápida do que o retorno. Então, eu posso até escrever assim, né? Que essa etapa aqui é lenta. A variação aqui do dPdt, como esse K2 é muito maior, né, do que o K-1, esse termo aqui, né, fica menor do que esse, sobressai esse, dividido por esse fica K1AB. Ou seja, é uma situação que tudo se passa como se viesse daqui direto para o produto. Percebe? Então, toda vez que eu tiver um padrão como esse aqui, né, esse aqui vai ser irrelevante para mim, como se ele viesse daqui para cá. Essa etapa aqui determina. Se tivesse mais etapas descendo aqui, com esse padrão também, é a mesma coisa. Tá certo? Então, é claro que eu já posso usar esse tipo de padrão aqui de perfil em perfis mais complexos, porque eu sei que cineticamente eu vou estar usando, né, eu vou estar aproximando muito bem a cinética dessa etapa aqui. Tá certo? Bom, o caso 3, né? Um caso 3 é quando o I, né? Quando o I está abaixo, aqui também dos reagentes, mas essa etapa seguinte, ela é mais alta, tá certo? Em relação a essa aqui, ó. Então, a reação, ela vai mais rapidamente formando I, e muito lentamente você vai formar o produto. Então, é como se a reação acontecesse em dois tempos. Tem um tempo mais rápido que esse aqui vai sendo formado, e depois, lentamente, ele vai formando o I. Essa é uma situação que você não vai poder usar estado estacionário. Tá certo? É como se fossem duas reações independentes. Uma, um tempo mais curto, gera o I, né? Ele vai crescendo, 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 depois, lentamente, ele vai se transformando em I. Tá? Então, claramente, eu não posso usar estado estacionário aqui. É uma reação como se fossem duas etapas, né? Tá ok, gente? Até aqui, então, tranquilo? Tem alguma questão? Podemos avançar? Sim. Acho que estou online ainda. Tá bom. Bom, então, vamos pegar, então, um perfil complexo, né? Então, aqui isso é uma reação em várias etapas, né? O que a gente pode concluir, né? Então, primeiro, a gente já vai ver que a reação que passando por TS3, né, vamos lembrar o seguinte, todos os caminhos estão acontecendo, tá? Todos os caminhos estão acontecendo. Só que uns vão acontecer de forma tão lenta que você despreza, porque não vai, né, numericamente não vai ser significativo. Então, via TS3, né, 25 graus, isso aqui não é irrelevante.
né? O TS5, ele não vai competir aqui, ó, com esses outros TS mais baixos, ó, né? O TS7 aqui e o TS6. Ele está bem mais alto. E como ele vai ter a mesma lei cinética, a concentração envolvendo a mesma, então praticamente aqui a gente não vai ser relevante. Então eu posso prezar isso aqui também, né? O TS4, né, observa que ele já está mais perto desse daqui, ele vai, né, ter uma pequena competição, mas muito pouco. Certo? Se eu pegar a razão K4, K1, né, é menos de 1%. Né? Então, a formação nesse aspecto vai ter um pouquinho da gente pouco positiva, né? Então, vai ser quase nada por aqui. Pelo menos que eu esteja interessado em saber quanto CO vai ser formado, né? Vai ser muito pouquinho, eu posso também ignorar essa daqui e focar nessas outras etapas, né? O 2, as duas contribuem, então eu tenho que somar essas duas, né, contribuições. Aqui também, ó, esse 7 e o 6 também contribuem, né, saindo daqui. Daí, claramente, veio para cá, né, vai cair para cá, tá certo? Então, a reação ocorre principalmente, né, TS1 mais baixo aqui, TS7, com pequena contribuição também menor, né, do TS2 e do TS6, né. Essencialmente, a cinética vai ser o quê? A constante vezes a concentração dessa espécie dessa, né, como que a gente viu, isso aqui é intermediário, que vai estar em pequena concentração, e o nosso constante cinética está ligado a um ΔG de praticamente, né, 15,3. Se eu fizer com detalhezinhos, né, porque aqui eu teria que usar estado estacionário, porque o retorno é praticamente volta para frente, né, mas não vai sair muito disso aqui, não. Vai ficar bem perto de 15,3. Tá certo? Então, aqui eu tenho, né, o que eu espero? Uma cinética que vai ser esse padrão aqui, vai gerar esse produto de cá, né, com um ΔG de 15,3, né, um K, você usa estado 3, estado 3, são calcula constante cinética. Tá certo? Então, um perfil complexo como esse, a gente já olha e já sabe o que vai acontecer. Eu não preciso de usar nenhuma técnica mais sofisticada para resolver esse problema. Bom, então vamos fazer um exercício. Vamos pegar esse perfil aqui, tá? Então, 25 graus, tudo mol por litro. Então, aqui uma reação da hidroxilamina, né, com um éster. Você tem dois produtos diferentes, ela pode formar ligação pelo oxigênio, que é o menos estável, pode formar ligação aqui pelo nitrogênio, né, e liberar o fenol, tá? Que é o mais estável. A hidroxilamina, ela existe numa forma que é ezeteriônica, tá certo? Esse nitrogênio vem para cá, ó, então ele reage por esse estado de transição aqui, né? Então, observa que ele isomeriza para cá para depois reagir, né? E esse aqui é a reação direta. Esse ou é um outro caminho, a gente pode também desprezar, tá? Né? Mais que 3 kcal acima, né? Então, vamos pegar esse aqui, ó, esse caminho aqui e esse de cá, né? Então, as perguntas aqui, né? Então, pega um print, gente, dessa página aqui. Vamos para o próximo, então. Então, as perguntas, né? Primeiro, né, derivar a lei cinética ignorando a reação reversa. Porque vamos ignorar as reações reversas, tá? Qual o tempo para consumir 90% dos reagentes, ignorando a reação reversa dos produtos, havendo inicialmente 0,2 mol por litro de cada reagente, tá certo? Então, eu vou derivar a lei cinética, eu tenho dois caminhos competindo, né? Qual a porcentagem do produto termodinamicamente mais estável formado, né? Sem considerar a reação reversa dos produtos. Então, observa que o mais estável termodinamicamente é cineticamente menos favorável. Já vejo aqui que ele vai formar em menor quantidade, certo? Vamos estimar, né? Quando você tiver reagido 90%, qual o tempo para você consumir 90% e quanto que vai ser do produto mais estável, né? Tá ok? Vamos dar um tempinho, então, para o pessoal fazer, quebrar um pouco a cabeça. Quer pegar um print também? Acho que é legal, né?
Eu só esqueci de mandar o material, vou mandar agora.
Pessoal, como é que tá indo? Deu para quem conseguiu? Gabi? Oi, travou aqui. Vocês querem mais um tempinho? Mais um pouquinho, se puder. Tá. Pessoal, vamos lá então, gente? Então, primeiro a lei cinética, né? Depois, o tempo para consumir 90% dos reagentes. Então, a gente vai considerar essa etapa de K,
né? E aqui a gente tem um equilíbrio a formar essa espécie, depois essa espécie reage com o éster, né, para dar o produto, tá certo? Então, essa etapa aqui, é claro que eu vou considerar um equilíbrio rápido aqui, tá certo, gente? Se não tem se não tem aqui uma barreira nem nada, eu considero isso aqui um equilíbrio rápido, né? E a etapa seguinte, então, é esse isômero aqui da hidroxilamina, né, a forma isoteniônica, vai reagir então com essa, tá certo? Então, a lei cinética, eu chamei então o A dessa espécie, né, o reagente, o éster, a hidroxilamina eu chamei de B, né, um produto mais estável P1 e menos estável P2, tá certo? Então, primeiro, a gente vai ter o seguinte, o desaparecimento do A, né, vai ser essencialmente quando ele reage com a forma ziteniônica da hidroxilamina, né, e quando o K3, chama de K3, e quando reage com a hidroxilamina na sua forma normal, tá certo? São as duas contribuições. E eu tenho aqui uma constante de equilíbrio, né, K, isomerização, do B, né, a hidroxilamina para a sua forma, né, que é a sua forma ziteniônica, tá certo? Então, aí eu posso fazer a substituição desse aqui, ó, por KI e B, né? Então, fica com esse formato, tá certo? Então, o K1 tem um ΔG de 23,2, o K3, né, que seria essa etapa aqui, né, tá certo? Essa etapa de K, então, é 21,7 menos 3, tá certo? Então, seria 18,7, né? Então, seria o K3, 8,7, o K de equilíbrio está ligado no ΔG de 3, então, o K3 KI é um ΔG, né, de 21,7, tá certo? Nós somamos dois, ok? Então, eu tenho o K1, calculado pela estado de transição, o K3KI, né, que é equivalente ao ΔG de 21,7, também calculado, né, dá essa constante, certo? K3KI, que aparece aqui uma constante efetiva, né? Então, essa aqui seria a lei cinética com as constantes da lei cinética. A parte 2, né, eu vou pegar, então, agora isso aqui, né, isso aqui é uma constante, tá certo? Né, que eu vou somar os dois termos, então deu 8,3 menos 4. A gente está usando a mesma concentração de A e de B, né? Então, 0,20 inicial, A e B, 90% de conversão é 0,02, né? Então, a parte cinética integrada é esse formato, né? Eu acho, então, o T, né? Eu sei quem que é o A, quem que é o A0, a constante que eu tinha calculado. Então, um tempo de 15,1 horas, eu vou ter consumido 90% do extra, tá certo? Então, essa é a parte 2. A parte 3 é a razão para formar os produtos, 1 e 2, né? Que é o K1, né? Pelo K3 vezes KI. Tá certo? A razão, essa razão de formação dos produtos. Então, essa razão da 0,0796, a, a fração de formação do produto 1, que é o mais estável, mais cineticamente menos favorável, é a concentração de P1 pelo total, é o que eu converteu, tá certo? Então, isso, claramente, isso aqui é proporcional a K1, isso aqui é K3KI, né? Então, fica K1 sobre K1 mais K3KI. Então, 7,37% é o produto 1, né? Que é o mais estável, mais cineticamente menos favorável. Tá certo? Então, depois de 15,1 horas, né? A gente vai ter 90% de conversão do éster, sendo que 7,4% praticamente vai ser a formação do produto, né? Tem um que é o mais estável termodinamicamente, mas esse é o cineticamente mais favorável. Tá ok, gente? Tranquilo até aqui? Alguma questão? Ô, José Fredo, não é tranquilo, não, vai devagar, porque não, acho que eu não estou conseguindo acompanhar, muita coisa. Só um pouquinho mais alto, eu não...
Não, eu não tô consigo falando, direito. é porque você perguntou se é tranquilo. Eu falei, não, não é tranquilo, não. Tá. Nem um pouco. Aí Você vai quer mais devagar, porque senão. voltar em qual? Hã? Qual parte você quer voltar aqui? Não, toda, tipo assim, todos os passos, mas eu tirei print, depois eu vou Tá. voltar. Mas quando for assim, essas continhas, acho que vai ter que ir mais devagar, porque senão não vai dar para entender. Não, tá bom. Tá ok. Ô, José Fredo, Oi. eu queria ver se tinha como você voltar no slide, que depois desse exercício eu fiquei com um pouco de dúvida. Aquele slide que você apresenta várias curvas, aí você falou que parece com. Pode voltar. Esse. Que você falou que parece complexo, é um perfil de energia complexo, mas olhando assim você consegue determinar a curva principal aí para fazer a lei cinética. Tem como repetir essa parte, por favor? Então, é porque você está vendo várias curvas, né, que têm barreiras muito altas. Então, você já vai eliminando esses caminhos, né? Até esse aqui que está mais perto, mesmo assim, a temperatura ambiente, 3 kcal, vai gerar um tiquinho de nada. A gente fez a estimativa aqui, ó, né, praticamente menos de 1%. A menos que eu esteja interessado no CO, né, como produto, eu praticamente posso ignorar isso aqui. Às vezes você está interessado, por exemplo, em excesso antiomérico, em reações que tem, né, com tudo esteroquímica, aí tudo bem, você dá mais atenção. Mas aqui no caso, até isso aqui eu desprezei, né? Então aqui você vê claramente que ele vai daqui para cá e daqui para cá, né? E aqui ele tem dois caminhos que vão dar aqui, dois caminhos que vão sair daqui. Esses dois aqui contribuem para a cinética global do sistema. Mas você, lembra que a dependência da constante cinética é exponencial com o G. Então, você colocar mais termos aqui, isso vai afetar muito pouco o G final. É claro que se eu for saber o valor correto da constante cinética, eu tenho que considerar todos esses caminhos, né? Mas já olhando aqui, eu sei que não vai mudar muito, né, do 15,3. Tá certo? Vai um pouquinho, talvez um pouquinho mais, né, menor, porque esse aqui acelera um pouco, ele ganha um pouquinho de cinética, então abaixa um pouquinho, talvez 15,1, por aí. É o efetivo, aqui que você varia, certo? Porque você tem a contribuição de cá, então é como se fosse uma barreira mais baixa, né? Tá? Esses dois contribuem para gerar o produto. Certo? Então, aqui você vê que, batendo o olho, você vê claramente, porque o tipo do diagrama, você tem um intermediário aqui, né? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque você tem um retorno aqui, que é quase igual ao para frente, mas o efeito aqui é muito pequeno, lembra que aparecem as duas constantes lá embaixo, então não muda muito, tá certo? Então, aqui a gente vê claramente que é em torno de 15 kcal aqui, o delta G. Te responde? Não, sim, agora eu entendi. Então, mesmo considerando a contribuição das outras barreiras, seria uma variação pequena referente, se calculando só essa, né, que é a global do sistema todo. Sim. As outras Então seriam, né? isso vai variar muito, né, de sistema para sistema, então, esse delta G global. Não, cada sistema você vai ter um padrão diferente, você tem que olhar com cuidado, né? É que a gente olha muito a barreira, mas a gente tem que lembrar que a concentração também é um elemento. Mas como a cinética depende exponencialmente da barreira, a gente dá muito mais peso para a barreira, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode dar uma escorregada ao fazer isso. Olhar a questão de espécies que estão envolvidas também, né? Entende? A gente vai ver um caso aqui que às vezes você pode escorregar por causa disso. Tá joia? Mais uma questão, gente? Então, vamos para mais um exercício, né? Que é esse aqui, tá certo? Aqui não é para a gente calcular, é para derivar a lei cinética. Eu quero chamar a atenção para uma situação, que aqui o A e o B formou o intermediário 1 e 2, acima, né? Então eles vão estar em velocidades pequenas, aí está estacionário aqui, tá ok. Só que nesse TS, só o 2 participa, tá certo? O 2 participa, forma aqui o I3, né? Aí o íon aqui reage com ele rapidamente e forma um produto. Então, esse perfil aqui ele vai ter uma consequência na sua lei cinética, tá certo?
Então, esse aqui é um exemplo que eu quero chamar a atenção para você não simplesmente bater o olho e achar, peguei a barreira e pronto. Não é assim. A gente tem que olhar com cuidado para ver o padrão do diagrama, porque às vezes você pode se enganar, tá certo? Então, vamos tentar derivar a lei cinética para esse diagrama aqui, tá certo? Vou dar um tempinho, então.
Pessoal, deu para fazer, não? Professor, eu estou tentando aqui. Esse intermediário, o D1 e Começando a chover aqui. o Gabi, estou te pegando para Cristo. José Fredo. Acho que ele não está escutando a gente. Oi. Ellen, deu para fazer? José Fredo, tá me escutando? Tá. Ninguém escutando? Consigo Eu ouvir vou o senhor sair, perfeitamente, professor. Acho que caiu de novo agora. Eu acho que é ele que não está ouvindo o que a gente está falando. Realmente. Nicola, não fica triste, você não foi ignorado. Não, depois eu percebi. Tá escutando agora, José Fredo? Pessoal, estamos escutando agora? A gente, Ouvimos perfeitamente. mas acho que ele não está escutando a gente. Mas agora eu não estou ouvindo ninguém, gente. Alguém fala alguma coisa? Pois é, ele não está escutando Eu mesmo. tenho que mandar mensagem no WhatsApp. Sim, É, eu você saí de manda, novo. Eu vou mandar. José Fredo. Acho que não, até agora ele não conseguiu. Estamos escutando agora? A gente te escuta. Agora Agora estou você escutando tá- vocês. Ah, tá, é porque a gente estava falando, a gente estava escutando você que não estava escutando a gente. Não. A primeira vez eu entrei mudo, agora está resolvido. O Nicola estava fazendo uma pergunta. Qual que era a pergunta? Não, eu tava, mas eu acho que eu vou esperar para ver a resolução. Se não tirar minha dúvida, eu pergunto. Tá. Então vamos lá. Está chovendo um pouco aqui, pode ser isso também. Aliás, deixa eu projetar primeiro, né? Tá ok, né, gente? Tá dando para ver, né? Sim, tá dando. Sim. Eu vou para a resolução. Então, a etapa 2 é o gargalo cinético, né? A etapa 1 entra em quase equilíbrio, a etapa 3 é rápido, tá certo? Então, voltando aqui, ó, pelo formato do perfil, a gente, né, considera que um equilíbrio rápido vai acontecer aqui, e numa escala de tempo mais lenta, a reação vem para cá. Como essa etapa seguinte também é muito rápida, o meu da tensão pequeno, eu imagino que todo I2 que vem para cá forma 3, rapidamente já forma, né, o produto. Então, essencialmente, a concentração de I1 e I2 vai ser a mesma, porque eles vêm dessa reação para cá. E o I2 que vier para cá já rapidamente reage, né, com o I1, de forma que mantém a concentração deles praticamente igual, tá certo? Isso vai ser importante para a gente fazer as aproximações. Então, a lei cinética é a variação da informação do produto vezes K2
e 2. Seria essa Professor, etapa aqui. Oi. desculpa, só agora que você falou, queria lhe perguntar uma coisa. Então, pelo fato do I2 estar participando da etapa lenta, só para ver se eu entendi, tá? Ele está participando da etapa lenta, então o consumo dele vai ser muito lento, e por isso eu posso considerar a concentração dele igual a I1, é isso? Na verdade, se você pega a primeira etapa, o que forma de 1 forma de 2, certo? Aí o I2, ele vai reagir aqui. Então, você pensaria, ele vai diminuir a concentração, não vai ficar igual. Mas como a etapa seguinte é muito rápida, ele já consome I3 também. O que caiu aqui já reage mantendo, né, praticamente a mesma concentração de 1 e 2. Entendi. Então é só porque o I3 é formado pelo I2, e o I3 reage com o I1. Então, por isso que a concentração é igual. Isso, aí mantém igual. Legal. Não, certo? beleza. Okay. Então, um aspecto importante da gente, essas reações, é a gente olhar a estequiometria, né? Isso ajuda bastante. Então, a formação do produto é essencialmente, né, essa etapa aqui, ó, certo? Vou colocar, então, a formação do produto como sendo essa etapa, que vem para cá e vem para cá. Né? Então, a formação do produto é o K2 e 2, e o equilíbrio, né, de formação de 1 e 2, certo? O K1 está ligado àquele delta G1. E aí eu vou usar, então, I1 igual a I2. Com isso eu tenho que I2, né, fica sendo a raiz, né, K1 A vezes B. E eu substituo aqui, certo? Então, eu vou ter essa lei cinética aqui. Vai depender da raiz de A, depende da raiz de B. E depende da raiz do K1, né? Então, na hora da gente montar a consciência cinética efetiva, né, aparece aqui a do estado de transição, do equilíbrio, dividido por 2, né, porque é raiz. Né? Então, a gente vai ter que o ΔG observado, né, eu vou juntar esses dois termos aqui, ele é o ΔG2, etapa 2, mais metade do 1. Tá certo? Vou voltar aqui, então, ele é essa etapa aqui, mais a metade desse. Então, esse é um tipo de perfil, né, que se você só bater o olho, pegar essa barreira aqui, você vai se enganar. Porque os dois reagem sozinhos. Aqui. Se os dois reagissem juntos para formar, né, um intermediário, não teria problema. Tá certo? Mas como é um deles que reage, isso gera essa situação em que metade desse aqui, né, mais esse aqui vai gerar barreira efetiva. Tá certo? Então, por isso a gente tem que ficar atento às leis cinéticas, porque a gente pode encontrar situações muito diversas, né? Muito diversas mesmo, tá certo? Acho que não dá nem para você traçar todas as possibilidades, porque, né, a química é complexa, né? A gente tem que estar pronto para estar diante de um perfil, né, que você não viu antes, você vai ter que quebrar um pouco a cabeça para entender, tá certo? Então, é um exemplo bom para a gente alertar, para não só olhar a barreira, porque ela pode, dependendo de como o perfil, né, te levar a um equívoco. Certo? Tá ok, gente? Questões aqui, não? Acho que por enquanto não. Então, vamos avançar, então. Vamos agora ver reações catalíticas, tá certo? Então, reação catalítica, geralmente você tem um pré-catalisador, né? Nem sempre, às vezes o catalisador está no jeito já para reagir, mas muitas vezes você tem um pré-catalisador, gera o seu catalisador, tá? Então, essa etapa, muitas vezes, você tem que considerar também, porque às vezes esse pré-catalisador ele é muito estável, gera um pouquinho só da espécie ativa, tá certo? Mas nós vamos considerar só o ciclo aqui, tá? Mas, caso o pré-catalisador seja muito estável, aí você vai ter que levar em consideração a formação da espécie realmente, né, ativa na catálise. Então, o catalisador vem, ele junta com os reagentes, né, forma um intermediário, libera, né, o produto e volta, tá certo? Então, o pessoal catalítico, né, catálise é quando você tem uma espécie que tem isso aqui, ele tem um turnover, né, ele tem um ciclo, e várias vezes ele faz esse ciclo aqui. Se ele não fizer o ciclo várias vezes, os catalíticos não é catálise, né? Às vezes a gente usa o termo catálise de forma geral, né?
assim, acelerou uma reação, mesmo que seja quantidade estequiométrica, a gente às vezes fala que é catálise, né? Hoje em dia, alguns periódicos já não aceitam isso, eles falam, não é catalisado, é mediado por tal composto, certo? Mas o termo ainda continua sendo muito usado, catálise, mesmo quando você usa em quantidades estequiométricas, né? Mas os catalíticos mesmo, ele tem que ter esse número aqui, tem que ter um catalisador, ele tem que dar vários giros, né, para ele ser um catalisador legítimo, tá certo? Então, significa que o catalisador ele vai estar em pequena quantidade. E a concentração dele vai estar, né, o ideal é que ele tenha um pouquinho, né? Tipo, se eu colocar 1%, 0,1%, 0,1%, é o ideal. Né? Você põe um pouquinho dele lá, a reação acontece. Esse é o sonho, né? Então, a catálise seria uma situação como essa. Tá? Então, a gente vai focar num ciclo desse tipo, né? Vamos ignorar o pré-catalisador, e vamos ver alguns perfis, ok? Então, vamos ver um primeiro, que seria assim, AB, né, e o catalisador, aí forma um intermediário, né, e o intermediário, então, reage, tá certo? Então, esse é aquele tipo que a gente viu lá, né, claramente estado estacionário, eu posso usar aqui. Só que eu vou lembrar que quando a reação acontece, ó, o catalisador é liberado no final. Tá? Ele é liberado, ele vai entrar novamente para promover a reação, tá certo? Então, a lei cinética aqui, né, a gente já sabe que vai ser a constante de equilíbrio para cá, né, ligada a delta G1, né, porque eu considero, então, uma aproximação de quase equilíbrio. A etapa seguinte, né, com a constante cinética e concentração de A, de B e de C, tá certo? Bom, vamos lembrar que aqui o A e o B vão com a concentração deles caindo ao longo da reação. O C não. Porque como o C vai estar um pouquinho dele vai estar nessa forma aqui, né? Isso aqui eu espero que seja relativamente alto, então só um tiquinho dele vai estar aqui. Ele vai estar com a concentração dele, né? Praticamente quase igual a que você colocou lá, tá certo? Então eu vou chamar CCAT a concentração analítica do catalisador, ou seja, o que você colocou lá. E eu vou entender que a quantidade dele que está nessa forma intermediária é muito pequena. Então, praticamente a concentração desse é o que você colocou lá. Né? Porque ele gerou o giro, liberou ele de novo. Outra reação, libera ele de novo. Tá certo? Então, a lei de velocidade fica sendo o K1, o K2, a concentração analítica do catalisador, que vai ser uma constante, concentração de A, concentração de B. Ok? Então, a lei cinética fica sendo um K observado, que é o quê? Esse vezes esse aqui. Tá? Então, claramente, quanto mais catalisador você coloca, né, mais maior vai ser a constante cinética, né, mais rápida vai ser a reação. E o catalisador bom é quando você põe um tiquinho dele, né? Ele consegue abaixar tanto a barreira que você põe um tiquinho, mesmo com concentração baixa, você tem uma constante cinética ainda alta. Então, esse seria um caso, né? Aqui, já é uma situação em que o catalisador forma intermediário, uma etapa rápida, né, formou intermediário, mas ele está abaixo das reagentes. E aí você tem uma etapa, né, que vai ser realmente limitante, né, para formar, então, um produto, né, estável, e libera o catalisador de novo, tá certo? Então, vamos lembrar o seguinte, gente, quando o sistema vem para cá, ó, observa que o catalisador, ele está em pequena quantidade. Digamos que ele esteja 1% em mol, né? Então, o máximo que você vai ter desse intermediário, né, é 1% que você colocou, né, dos outros reagentes. Se eu coloquei 1% do catalisador em relação a A ou B, o máximo que eu vou ter aqui é esse 1%. Então, só um tiquinho desse que vão estar aqui, ó, nesse formato. A concentração desse praticamente vai ser o quê? O que você colocou do catalisador. Tá certo? Quando ele é bem estável, aqui ele veio todo para cá, né? Claro, se ele não for muito estável, aí você vai ter um equilíbrio, aí complica um pouco a análise. Mas ele estando mais para baixo aqui, essencialmente, todo o I vai ser essencialmente a concentração que você colocou do catalisador. Tá certo? Então, a lei cinética é o K2, essa concentração de I, né, o K2 ligado a esse delta G, né, e a concentração do catalisador, lembrar, muito menor que A e B, tá certo? Então, eu entendo que vai ser um tiquinho, vai ter formado aqui. A concentração de I é próxima à concentração analítica do catalisador, tá? Então, a lei cinética, ela é simplesmente K2, concentração do catalisador.
tá? Porque você depende só de quando você tem de catalisador. Né? Tudo que tiver o catalisador ele vai estar nesse formato aqui. E é o que vai estar, então, gerando a reação. Tá certo? Você vê que é uma cinética que não tem dependência com os reagentes, né? Concentração dos reagentes, só a concentração do catalisador. Bom, um outro caso, né, para a gente ilustrar, é quando, igual igual o caso 1, né, mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é quando o catalisador forma um complexo com o produto, tá certo? Forma um complexo estável com o produto. Então, o que vai acontecer? Quando ele formar esse produto aqui, ele vai ter uma dificuldade de sair, né, ele vai ficar preso, porque isso aqui é mais estável. Então, eu vou ter um custo de energia livre para liberar o catalisador, ele ganha energia livre quando ele forma o I, mas eu estou colocando de tal forma que esse custo aqui é maior do que o ganho. Se esse custo aqui for menor, aí eu não preciso me preocupar com isso, né? Porque, termodinamicamente, eu vou ganhar ele vindo daqui para cá, né? Agora, como esse aqui é maior do que esse, em termos de módulo, o que acontece? O meu catalisador não vai estar nessa forma, ele vai estar nessa forma de cá. Tá certo? Ele vai estar, aqui vai ser o reservatório dele. Ele vai ficar aqui, ele vai ter que sair daqui para cá, né? Ganha um pouquinho aqui, mas ele perdeu muito aqui, para depois a reação acontecer. Então, isso vai levar um retardamento da reação. Tá certo? Aquela ideia da catálise que o catalisador não pode também ficar muito preso nos produtos, né? Ele tem, né, baixado barreiras, mas se ele complexar muito com o produto, isso acaba retardando a reação. Bom, então a cinética acaba sendo, né, essa etapa aqui, tá certo? Que gera o produto, né? A concentração do catalisador continua sendo muito menor do que a de B. Então, esse aqui é o primeiro ciclo, né? Então, após o primeiro ciclo, a liberação do catalisador, né, vai requerer uma energia livre, que eu chamei de ΔG de liberação, né? Que é o ΔG para você dissociar, e o ΔG para ele formar esse I aqui, tá certo? Que é maior que zero, tá? Então, inicialmente, no primeiro ciclo, né, que como está usando o catalisador com quantidade muito pequena, ele vai contribuir quase nada para a reação, né, vai ser a cinética, como a gente tinha visto aqui, ó, o I concentração do catalisador. Mas os giros seguintes, que a gente espera que sejam muitos, né, ser um bom catalisador, vai ter um estumor muito grande, né, ou seja, vários giros catalíticos, né. Então, nesse caso, aí eu já vou ter que considerar essa parte aqui, tá certo? Então, nos demais ciclos, a cinética fica sendo o K2, vezes concentração de I, né, que não é mais a concentração do catalisador, porque eu tenho um custo para liberar o catalisador. Aí eu tenho os equilíbrios, ó, esse equilíbrio aqui, né, de formar esse, tá certo? Eu posso escrever assim porque eu vou ter pouco do seu equilíbrio, né, então K1, tá certo? Então ele puxa para formar o I, mas esse aqui dificulta a formação do C, e, portanto, dificulta a formação de I. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas constantes de equilíbrio, estou considerando que são equilíbrios, que são rápidos, né? Que isso aqui está realmente limitando a cinética. Então, aqui eu tiro o I, né? Então, eu jogo isso aqui tudo para cá, ó, para K1, aí fica A, B e C, depois tiro o C, ó, né? Eu jogo o PC para cá, o C para baixo, substituo também. Aí eu vou ter isso aqui, ó. A lei cinética fica sendo K1, né? E vezes o KD, certo? Que justamente tem um custo aqui, ó, e mais esse custo aqui. Então, essencialmente, esse KI, KD, quando a gente passa para a parte exponencial, vai somar esse com esse, né? Eu vou ter uma lei cinética, né, proporcional a e B, e inversamente proporcional, né, a P. E esse PC aqui, que é o reservatório do catalisador, né, eu considero aqui igual a concentração do catalisador, tá certo? Aí você vai ter essa lei cinética aqui, né? A lei cinética depende de quando você colocou no catalisador, mas agora, conforme a reação avança, a concentração do produto vai aumentando, isso que vai contribuindo para tornar a reação mais lenta, tá certo? Por quê? Porque eu tendo mais aqui, eu vou inibindo, né, a dissociação, né? Tá certo? Então, tem uma lei cinética que é mais complexa, que envolve diretamente o A e B, mas também o produto,
né? E esse K1KD, ele entra com essa parte aqui, né? Esse pulso para dissociar, mais um ganho para formar um líquido. Em termos líquidos, isso aqui vai ser um ΔG positivo, né? E vai tornar a cinética mais limpa. Tá certo? Então, acho que esse aqui ilustra, esses 3 exemplos aqui ilustram bem, né? A situação que você tem a dependência explícita da concentração das espécies do catalisador, você tem uma situação que o catalisador forma um intermediário que vai reagir, e quando o produto, ele complexa muito com o catalisador e dificulta a reação, né? Então, esses elementos vão estar presentes em catálise, e se eu quero entender um processo catalítico, eu tenho que olhar tudo isso, tá certo? Tá ok, gente? Alguma questão aqui? Bom, então vamos para o exercício, mas deixa primeiro eu mandar para vocês esse material, essa parte 2. Eu mandei, vamos voltar aqui no exercício. Vou pegar um exemplo de catálise com paládio. Então, é esse aqui, tá? Então, aqui, né, como tinha comentado, aqui é o pré-catalisador, né? Aí você tem 2, na verdade, ele libera um, né? Vamos considerar só o ciclo aqui, se você tiver estado. Então, o catalisador ligado aqui no seu substrato, né? Na linguagem da catálise organometálica, essa aqui é uma etapa de adição oxidativa, né? Ele entra aqui na ligação com o paládio. Aqui é uma etapa que é chamada de transmetalação. Então, isso aqui são sólidos e sólidos. Tá? Aqui é um solvente apolar. Então, isso aqui é um sólido, ele troca, tá certo? Então, sai o bromo, entra o flúor, né? E tem a etapa de eliminação redutiva, né? Forma aqui o produto, então, troca agora com o reagente, é liberado e volta para cá, tá? Então, vamos considerar esse ciclo aqui, tá certo? Então, qual seria o problema? Qual a lei cinética, né? Qual o tempo para conversão de 80% do brometo de fenila, né? Considerando 0,2 mol por litro do brometo de fenila, excesso do fluoreto de sódio, o solvente tolueno, tá? Temperatura de 90 graus, 0,1 mol por cento catalisador. Tá? O termo mol por cento quer dizer você coloca em porcentagem em termos da concentração do reagente, né? Então, seria aqui 0,1%, seria 2,10 a menos 4, certo? Concentração do catalisador. Vamos desprezar o efeito da temperatura, vou mostrar o perfil do ΔG, tá? Vamos manter o mesmo ΔG, mas a gente calcula a temperatura de 90 graus, certo? É só desconsiderar a variação do G como T, tá? Mas o T a gente usa no cálculo da constante cinética 90 graus. E vamos considerar essa transmetalação como um processo rápido, ok? E não seria nenhum problema, seria um equilíbrio aqui. Então, vamos ver o perfil. Então, aqui você tem, aqui, tudo aqui é o catalisador, tá? Aqui a espécie, então, é ligada no reagente. O primeiro estado de transição que ele adiciona, né, forma, então, um intermediário que a gente chama de MS1, né, então as energias em trocar por mol, energia livre, né, trocar por mol por litro de estado padrão, forma essa espécie. Aqui ocorre a transmetalação. Lembra que eu falei com vocês, evita
fazer diagrama em que você tem variação no número de átomos, mas para evitar. Mas volta e meia a gente tem situações em que acaba que você sai um pouco dessa regra. É o caso aqui, ó. Coloquei um mais CSF, né, e um menos CSBR. A gente tem que evitar fazer isso, né, mas às vezes fica difícil. Eu teria que colocar ele aqui como espécie, né, não está fazendo nada aqui, então eu preferi colocar ele aqui, tá certo? Mas a gente tem que sempre colocar, manter o número de átomos, né, ao longo do processo. Mas aqui fica claro aqui que entra essa espécie, sai essa, né, então, controle dos átomos, né, a conta continua correta. Então, forma essa espécie MS2, ok? Que seria aqui o flúor já, então trocou aqui a posição com o bromo. Aqui, então, essa etapa, tá certo? Essa etapa, que é a eliminação redutiva, formando o produto, né? E depois a troca, né? Aqui não está representado, né? Se eu colocar mais um HBr entrando aqui, ó, tá certo? Tá faltando um detalhe aqui, ó, que é a troca, né? E entrar o brometo e sair esse aqui, né? Eu colocar menos esse e mais nesse aqui, nesse intervalo aqui, tá faltando isso aqui. Então, forma... Aí aqui começa de novo o ciclo, tá? Ele voltou nesse ponto, aqui ele volta para cá, tá certo? Então, esse ponto agora, aqui, ó, ele volta a dar um novo ciclo. Então, é para a gente derivar a lei cinética e calcular, né? 80% de conversão nessas condições, né? E usando essa quantidade de catalisador. Vocês querem pegar um print dessa tela aqui? E dessa tela, que vão ser necessárias para análise, né? Então, ok, gente? Vamos tentar fazer esse? Vou dar um tempinho. Não... Bom, o mecanismo em si, né, organometálico, sim. Agora, a parte de derivação cinética, não conheço, né? A gente vê muito de cinética, a parte bem básica, né, de calcular pela velocidade de transição, mas a análise cinética é aquele negócio, você tem que praticar, tá? Você vê os mais básicos, aí você vai praticando para lidar com os mais complexos, né? Agora, de catálise organometálica, sim, você encontra níveis de catálise organometálica, né? Aí você vai, não sei se é essa a pergunta, né? Se você está interessado nesse tipo de reação, né? A catálise organometálica, ela geralmente tem um padrão, né?
Pessoal, eu vou depois deixar, talvez esteja um pouco rápido, né? Eu entendo que não é tão simples, mas eu vou deixar as aulas gravadas, tá? Na, não é nessa página aqui no YouTube, da minha conta institucional, acho que está comigo, já está aí. Vou deixar tudo lá. Então, às vezes dá para, né, revisar assim, e aí você tem que pegar exemplos e trabalhar, né? Não tem muito, realmente, né, você trabalhar os exemplos, e amanhã a gente vai ver, né, no caso de situações ainda mais complexas, como usar um programa, né, para fazer a microcinética, ok? Beleza. Professor, esse arroba Pliego Júnior, eu consigo acessar aonde? É no YouTube, deixa eu conferir aqui, ó. Deixa eu aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Estou colocando aqui as aulas, tá? A 1, a 2. Depois eu ainda quero fazer uma edição, mas eu vou deixar aqui, tá ok, gente? Depois, então dá para ir depois com mais calma, passo a passo. Pessoal, outra coisa também, eu vou deixar nesses slides várias referências desse tema que a gente estudou, né? Que a gente pode servir como exemplo, pode ajudar em termos de inspiração, né? Você vê vários exemplos reais que a gente encontra, né? Eu acho que pode também ajudar para a gente aprender a trabalhar com esses perfis complexos.
Pode falar. Professor, uma dúvida. Nesse perfil complexo, que tem aquela passagem rápida, eu poderia considerar que o equilíbrio em relação ao reagente seria. Eu poderia pegar já o MS2 ao invés do MS1? Acho que é essa a nomenclatura. O- Então, realmente, aqui, como ele está mais estável, e você tem sólido envolvido, né? A constante de equilíbrio aqui, ela envolve só MS1 e MS2, né? Os sólidos não vão aparecer. Então, praticamente, você vai ter o MS2, né? Você pode considerar o MS2. Certo, obrigado. Ô, José Fredo, e esse intermediário antes do produto aí, ele não é muito relevante, né? Porque ele não está tão mais estável do que o produto. Eles estão em equilíbrio, não é? Alguma coisa assim? Esse aqui, né? É. Então, você vê que ele tem um pequeno custo a liberar. Mas esse aqui, ó, ele já vem aqui com uma barrinha muito baixa, ele cai para cá rápido. Isso aqui já puxa a reação para cá, então isso aqui é irrelevante mesmo. Uhum, Mudou aqui, aí já vem aqui e cai aqui. Ó. E o nosso estado de reserva do catalisador está aqui. Né? uhum, tá, entendi. José Fredo, esse excesso de fluoreto de césio, ele quer dizer que a concentração vai ser constante do fluoreto de césio, não muda. Então, lembra o seguinte, olha, você está no solvente aqui, tolueno, tá certo? Esse aqui são sais que são solúveis. Então, olha só, isso está colocado como sólido. Então, a concentração, você coloca às vezes em excesso, tá? A minha teoria sobre o que coloca em excesso, né, é que muitas vezes esses sal são muito higroscópicos e um pouquinho deles acaba indo, né, para a solução e fica complexado com moléculas de água, e isso atrapalha a reatividade dele. Então, você coloca um pouquinho no excesso, né? Mas ele ali simplesmente ele você não vai entrar a concentração dele, ele é sólido, ele não está dissolvido no seu solvente, entende? Ele é muito pouco solúvel. Então, você trata esse aqui como um sólido, né? Mas você tem a reação de troca, você vai ter esse aqui mais CSF, né? Dando com esse 2 mais CSBR. Na hora que você escreve a constante de equilíbrio, como ele é sólido, o potencial químico dele entra no ΔG da reação, tá certo? Então, ele não aparece em termos de concentração, entende? Então, a constante de equilíbrio, esse ΔG aqui, ó, vai ser um menos 2,5, né? É a razão de MS2 para MS1, tá? Esse aqui não aparece. O excesso é para dizer, ó, você não se preocupar que não vai faltar reagente aqui, Uhum, entende? tá.
Professor? Sim, Eu não sei se eu fiz correto, mas a dependência seria só da concentração do catalisador, da concentração do, do catalisador? seria. É isso mesmo. Tá. Obrigado. Senão, podemos ir, gente? Então, se quer esperar um pouquinho mais. O que vocês acham? Por mim, pode fazer, José Fredo, porque eu pensei, fiz algumas coisas, mas eu não finalizei, então. Então, vamos lá. Então, começa aqui uma reação muito rápida, né? 10 na reação muito rápida. Troca rapidamente, vem para cá. Fica sendo o nosso elevatório. A barreira, né, é 12 menos 12,6, vai ser 24,7, tá certo? A barreira de ativação aqui da energia livre. Eu vou usar isso aqui para calcular essa constante desse etapa. E aqui fica sendo, então, né, o catalisador para o MS2 é o que? É o que eu tenho de catalisador, tá certo? Não pode ser mais, porque eu não tenho mais catalisador para ter mais de MS2. Formou isso aqui, ó, ele tem um pequeno curto para trocar, né, e formar um bromo, só que essa etapa seguinte ele puxa para cá muito favoravelmente. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. A reação, essencialmente, a cinética, é daqui para cá. Essa cinética aqui é a cinética de formação do produto. Tá certo? Então, é o que a gente comentou até agora. A cinética é determinada por MS2 para TS2. Então, a taxa de formação do fluoreto, né, é o K2 vezes a concentração do catalisador, analítica, né? Então, a barreira é 24,7, né? Calculei a constante cinética usando esse ΔG, tá, gente? É claro que se eu fosse fazer bem acurado, eu ia ter que calcular o ΔG a 90 graus, só que vamos lembrar que o modelo contínuo é tudo calibrado para 25 graus, tá certo? Então, aí existe a questão, o que é melhor fazer, né? Pega a fase gasosa, calcula 90 graus, deixa o contínuo a 90, a 25. Então, como está aproximado, a gente pegou esse ΔG 25, né? Na velocidade de tensão, calculamos a 90 graus, porque a dependência é muito grande, né, com relação à temperatura, deu essa constante cinética. Essa é a concentração do catalisador, né, que é 0,1 mol% do reagente, tá certo? Integrando, né, eu passo ΔT para cá, a integração é uma cinética que não depende, né, é uma cinética de ordem zero, né, não depende da concentração das espécies envolvidas, só do catalisador. Então, isso aqui vai linearmente sendo formado, né, tá certo? Então, eu quero, era 80% de conversão, né, então 0,16 mol por litro, que tem que ser formado, né, eu tinha 0,02, né, aqui eu errei. Aqui era 0,16, gente, tá? Então, vamos ter que corrigir isso aqui. Aqui é 0,16. Então, vai aumentar o fator de 10, tá? Então, vai ser 7,710 a 4, né? Então, vai ser né, umas 20 horas, tá certo? Então, T é concentração da espécie, constante cinética, por C, ok? Então, aqui corrige, aqui é 0,1, 0,16 aqui. Então, aumenta para um fator de 10, tá certo? 21 horas, ok? E fechou. Então, fechamos hoje. Questões até aqui, gente? É muito complexo, né, José Fredo? Porque, igual você falou, cada caso é um caso, muito difícil, assim. Tem que ir top com prática mesmo. Nossa. Não, é prática mesmo. É você entendeu, né, a ideia, como é que é, depois a gente pega aqueles diagramas básicos, né, trabalha com eles, aí você já tem um ponto de referência para como raciocinar, né, e aí então você consegue montar os mais complexos, mas realmente é um pouquinho de prática, sim.
E mesmo com prática, né, você tem que fazer, depois você olha de novo, será que eu não errei alguma coisa? É porque a gente às vezes corre, tá? Então tem que olhar com cuidado, depois passa o tempo e olha de novo, né, porque ninguém vai te corrigir, né? Você vai fazer um trabalho, você está mexendo com pesquisa, eu estou analisando, né, eu tenho que, né, olhar com cuidado, depois eu olho de novo, não posso fazer correndo, né, porque senão a gente escorrega, tá certo? É. Questões? Pessoal, então, hoje é essa parte mesmo, né? Amanhã, então, gente, a gente vai ver a noção como que é uma integração numérica de uma equação diferencial ordinária, né? A gente vai discutir o médio de Coulter, a gente trabalha assim com... A gente vai fazer no Excel, ok? Então, prepare o Excel para a gente fazer um pouquinho, para a gente aprender um pouco, e depois a gente vê o programa, como é que a gente usa um programa que você coloca as equações, né? As várias etapas, as várias constantes cinéticas, né? Aí você tem também que montar com muito cuidado, né? Não é porque vai pular que você não vai cometer erro, tá? Você tem que fazer com todo cuidado, porque a gente escorrega também, né? A gente vai ver uns exemplos. E aí, depois, gente, vocês, né, cada um pode baixar o programa, você tem que pedir para o, né, pro proprietário, ele geralmente manda uma chave para liberar. A gente vai ver, então, como colocar no programa, como rodar, e aí depois cada um, né, por conta própria, vai ter que baixar o programa, ele roda no Excel mesmo, no ambiente no Excel, muito rápido, tá? Muito rápido. A menos que seja um sistema extremamente complexo, com centenas de equações, né, de etapas, mas para os problemas padrão que a gente usa, na hora ali ele roda, tá? Então, a gente finaliza, então, tá certo? Então, se não tiver mais questões, a gente termina por hoje. Então, uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.